Olhar para o céu, para uma imensidão de pontos brilhantes, cada ponto uma estrela, e cada estrela com possíveis planetas, pode nos levar a uma pergunta simples, mas bastante profunda. Nós estamos sozinhos no universo? Deus Sol nos criou. A equação de Drake: existe vida fora da Terra? O filme já tá atrasado. Vamos só ver esse aqui. Tá bom. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Tá de boa. Calma, vida. Tá de boa. Lá, 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 tá de boa. Será que em alguma dessas estrelas existe uma criatura como nós, olhando para o Sol de longe e se perguntando se tem alguém aqui? Isso é, será que existe alguma outra civilização de criaturas como nós, capazes de refletir sobre a sua própria existência e desenvolver tecnologias? Um dos esforços mais notáveis para tentar discutir essa pergunta foi feito pelo astrônomo Frank Drake. Drake propôs uma equação, que posteriormente recebeu o nome de equação de Drake, e ela tenta estimar quantas civilizações inteligentes capazes de se comunicar com nós existem no universo. A ideia da equação não é montar uma estimativa oficial e realista, mas sim criar uma base para discutir que tipos de cenários... O cabelo dele tá mais bem cuidado do que de muito streamer. ...nós podemos encontrar no universo. Quais seriam as diferenças de um universo cheio de vida para um universo vazio? E a equação é essa. O número de civilizações que podem se comunicar com nós é igual a taxa de formação de estrelas na galáxia, vezes a fração de estrelas com planetas, vezes a fração de planetas capazes de suportar vida, vezes a chance de a vida de fato surgir nesses planetas. Nossa, é muita coisa pra fazer vezes. Vezes a chance de civilizações surgirem nos planetas com vida, vezes a fração de civilizações que Mas o nariz dele tá na reta? Essa é a pergunta. Poderiam se comunicar com nós, vezes o tempo de duração dessas civilizações. A equação é longa, mas ela é surpreendentemente simples. Ela é só um monte de probabilidades multiplicadas. O que é verdadeiramente interessante é estimar essas probabilidades. Então nós vamos olhar atentamente para cada uma das variáveis da equação de Drake e ver o que elas podem nos dizer sobre o nosso lugar no cosmos. Muito Carriere, imagina isso! Sheldon estudava a teoria das cordas. O primeiro termo da equação, R estrela, representa a taxa de formação de estrelas na galáxia. E a ideia por trás disso é simples. Quanto mais estrelas se formarem no passado, mais estrelas poderão abrigar vida e, quem sabe, civilizações. E essa também é uma das variáveis que nós melhor podemos estimar atualmente. As nossas últimas observações e dados apontam que algo entre 1,5 e 3 estrelas novas são formadas todos os anos na nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, novamente, o propósito da equação de Drake é brincarmos com as variáveis e ver os diferentes cenários que ela pode apresentar. O resultado final dela é o número estimado de civilizações inteligentes capazes de se comunicar com nós existentes na nossa galáxia. Para R estrela nós vamos usar 2 porque é mais fácil de fazer as contas. Então 2 novas estrelas são formadas todos os anos na Via Láctea. A segunda variável é a fração de estrelas com planetas. E esse é outro termo que nós conseguimos estimar com dados modernos devido à nossa busca por exoplanetas. E a conclusão tem implicações bastante profundas. Quase todas as estrelas têm planetas orbitando elas. Compreendendo. E esse dado é bastante confiável. Nós já olhamos para milhares de estrelas em busca de planetas. Então nós podemos até mesmo estimar que 9 em cada 10 estrelas têm planetas. Ou seja, 90%. E agora nós chegamos nos primeiros termos complicados. Para simplificar, nós vamos juntar 2 termos que estão conectados. A fração de planetas que surgem ao redor de estrelas que são capazes de abrigar vida e a fração deles que vai, de fato, desenvolver vida. Ou seja, nós vamos tentar estimar quantos planetas com vida existem em cada sistema estelar. E percebam como a diferença aqui é sutil, só que ao mesmo tempo poderosa. Nem todo planeta capaz de abrigar vida, de fato tem vida. Marte está na zona habitável do Sol. Isso é bem assustador. Cada pontinho no céu é um sistema solar. Sim, eu fico... Por isso que eu tenho fobia de universo. Eu não consigo pensar muito tempo em universo porque eu fico meio... Me dá tique nervoso. Eu fico nervosa, fico com angústia, me dá crise existencial. Porque eu sinto medo de pensar. Eu não sei explicar. Até hoje nós não encontramos nenhum sinal de vida por lá. Então, só porque a vida pode surgir em um planeta, isso não quer dizer que ela vá.
E para piorar a situação, nós ainda não entendemos completamente como a vida Ou seja, viadagem. surgiu aqui na Terra. Existem diferentes hipóteses para isso, e elas implicam diferentes critérios para o surgimento da vida. Cada cenário diferente muda as nossas estimativas. Então aqui nós vamos separar a nossa estimativa em duas, uma otimista e uma pessimista. Vamos começar pela otimista. Se a única coisa necessária para o surgimento da vida for água líquida, alguns minerais e um pouco de sorte, a fração de planetas capazes de abrigar vida é bastante alta. Nós podemos olhar para o exemplo do próprio Sistema Solar. Sim. Se nós precisarmos apenas dessas coisas para ter vida, então existem vários planetas e outros corpos celestes que de fato seriam capazes de abrigar vida. Marte muito provavelmente tem água líquida e minerais, e quem sabe já teve vida. Vênus também seria outro candidato forte a abrigar vida antes do seu efeito estufa desenfreado acontecer. Até mesmo algumas luas de gigantes gasosos, como Europa e Titã, passam nesse critério. Gasosos? Europa, por exemplo, tem um oceano de água salgada debaixo da grossa camada de gelo na superfície. E claro, a Terra também tem condição de abrigar vida. Isso nos daria possíveis 5 lugares para a vida surgir em um único sistema solar. Mas tudo bem, isso talvez seja excessivamente otimista, até mesmo para mim. Então nós vamos assumir apenas 2 planetas desses para cada estrela. Agora a pergunta é, qual é a chance de a vida de fato surgir nesse planeta? E aqui eu tenho que dar um chute educado baseado no trabalho de pesquisadores como Fred Gibson. A vida vai surgir em 10% dos planetas capazes de abrigar vida. Então a nossa estimativa otimista é de que apenas 20% das estrelas têm um planeta com vida. Colocando isso de outra forma, olhe para o céu e conte 5 estrelas. É provável que uma delas tenha um planeta com vida. Mas também é muito coerente nós levarmos em conta o cenário pessimista. Não quero pensar nisso. Para Não quero pensar nisso. estimativa pessimista, nós vamos usar a hipótese da Terra rara. Começou os chutes. Essa hipótese afirma que as condições necessárias para a vida são muito, mas muito mais restritivas do que da hipótese otimista. Para a vida surgir, seria preciso bem mais do que água líquida e os minerais certos. É preciso que o planeta orbite estrelas parecidas com o Sol, tenha uma lua grande e similar à nossa para se proteger de asteroides e esteja longe de possíveis supernovas e outras fontes de perigo espacial. É por isso que eu não acredito tanto, porque muitas coisas têm que estar ligadas para realmente existir, sabe? É quase que sorte. Só que, assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? E com isso ainda é necessário que a vida de fato surja nesses planetas. Então, sendo pessimistas, nós podemos estimar que a fração de planetas com vida nessa hipótese é de 1 a cada 10 mil planetas. E isso nos leva até a próxima variável, que também é desconhecida. A pergunta aqui é simples: o quão comum é a vida inteligente? Ou de outra forma, uma vez que um planeta tenha vida, o quão E se pensarmos que o universo é infinito, então a possibilidade de átomos de outras matérias de se combinarem é infinita também. Ou seja, em algum lugar do universo, por aí, existe outra Sakura, idêntica a você streamando para um outro chat idêntico a nós. Olha só, rapaziada. Aí, ó, entramos no multiverso. fácil é para seres inteligentes evoluírem. Do lado otimista desse Será que a dicção dela é melhor? debate, nós temos o fato de que a evolução na Terra levou ao surgimento das mais diversas formas de vida ocupando ambientes diferentes, incluindo vida inteligente capaz de formar uma civilização tecnológica. E aqui nós vamos apelar ao oposto da hipótese da Terra rara, que é o princípio da Talvez possa ser pior. Nossa, manda internar, então. mediocridade. O princípio da mediocridade diz que tanto a Terra quanto o ser humano não são particularmente especiais. O que aconteceu aqui deve acontecer de forma similar em outros planetas com vida. Uma vez que a vida surge, o surgimento de ao menos uma espécie inteligente é quase certo. A nossa estimativa otimista para esse termo vai ser de 100%. Se nós temos vida, nós vamos ter vida inteligente. Mas não se animem tão rápido, porque o lado pessimista dessa história é simples. Bom, Seres capazes de desenvolver tecnologias surgiram apenas uma vez na Terra, no gênero Homo, que inclui os seres humanos. Isso pode indicar que o surgimento de vida inteligente é difícil, mas essa pode nem ser a única a barreira. teoria das infinitas terras. A cada escolha que fazemos, criamos outro universo. Tirei isso da DC. Talvez a dificuldade aqui seja Esses dias eu tava falando alguma coisa sobre viagem no tempo. E aí eu tava explicando que agora eu realmente acredito na Marvel e
Se houver viagem no tempo, eu acredito que apenas se criarão outras linhas do tempo e que isso não muda o futuro. Justamente no surgimento de vida complexa, como seres multicelulares, tipo animais e plantas. Talvez a maior parte de planetas com vida pare em criaturas simples como bactérias. A Marvel está formando minhas opiniões. Quem sabe todos os nossos possíveis vizinhos cósmicos sejam bactérias. É possível que o surgimento de vida inteligente seja tão difícil quanto o surgimento da própria vida. Vamos usar a estimativa de Pascal Lee, do Instituto SETI. Dos planetas com vida, 1 a cada 5.000 evolui em vida inteligente. Mas só existir não resolve os nossos problemas de descobrir se nós estamos ou não sozinhos. E isso nos leva à próxima variável da equação. Uma vez que espécies inteligentes surgiram e formaram civilizações, a pergunta agora é: quantas delas vão emitir sinais detectáveis no espaço? Sim. E, sinceramente, esse é um dos termos mais especulativos. Existem várias razões para uma civilização emitir ou não emitir sinais no espaço, como tentar se esconder de propósito. Mas esse trem é bonito, né? Ou, quem sabe, aliens sejam tímidos. Ou talvez eles só estejam muito longe, de forma que os seus sinais não cheguem até nós antes de ficarem fracos demais para serem detectados. Por exemplo, os nossos melhores telescópios de rádio emitem ondas de rádio que podem ser detectadas em um raio de 15.000 anos-luz ao redor da Terra, assumindo que os aliens têm telescópios parecidos com os nossos. Mas mesmo com essa capacidade, nós teríamos que enviar um sinal hoje e esperar pelo menos 30.000 anos para uma resposta de uma possível civilização Putz, aí é duro. no extremo alcance do nosso sinal. Ou talvez simplesmente a civilização nunca descobriu ondas de rádio e as leis do eletromagnetismo. Talvez a espécie seja inteligente o suficiente para entender física newtoniana, mas não o suficiente para o eletromagnetismo avançado. E honestamente isso seria coerente com as taxas de reprovação nessas matérias na faculdade de física. O eletromagnetismo é bem difícil. Na falta de boas estimativas, nós vamos com a estimativa original do próprio Frank Drake. 1 a cada 10 civilizações inteligentes vai emitir ondas de rádio detectáveis. O cara chutou 50 números pra chegar na resposta que ele quer pro vídeo. Segue o roteiro aí, ó. Isso tanto na estimativa otimista quanto na pessimista. E por fim nós chegamos na última variável. Mil é muita letra. Quanto tempo essas civilizações É português, é? capazes de se comunicar duram emitindo sinais detectáveis? Não se esqueçam de que ao longo dos milhares de anos de seres humanos no planeta, nós só estamos fazendo isso há pouco mais de um século, o que é um piscar de olhos nessa escala de tempo. Em um cenário otimista, uma civilização inteligente poderia durar no mínimo toda a vida de uma estrela. Isso é da ordem de 1 bilhão de anos. Se esse for o caso, a equação de Drake aponta que existem mais de 30 milhões de civilizações inteligentes capazes de se comunicar com nós só na nossa vizinhança galáctica. Impossível E esse número isso aí. parece absurdo. 30 milhões. Sim. E ele é absurdo. A estimativa otimista é o melhor caso possível. Ele não é o mais provável. Então nós vamos ver o outro extremo, o pior caso possível. No caso pessimista, o tempo de vida de uma civilização é baixo. E aqui você talvez pergunte, se uma civilização começou a emitir ondas de rádio, por que ela pararia? E a resposta é simples, mas triste. Extinção. Por trás desse último termo existe De um dia aqui também vai parar tudo, né? uma profunda pergunta sobre a natureza da vida inteligente no cosmos. E se formos os primeiros? O quão certo é o nosso fim? O quão vulneráveis nós realmente somos? Nada nos garante que um asteroide não vai acertar a Terra em cheio um dia e acabar com qualquer resquício de civilização. Ou quem sabe a descoberta de armas nucleares vai levar a uma guerra de destruição total. Esse lado da equação de Drake foi especialmente explorado pelo cientista e divulgador científico Carl Sagan. O Sagan estudou tanto astronomia quanto biologia. O Japão já tem ajudou data. a NASA em diversos projetos na busca de vida fora da Terra e na exploração de Marte. Ele provavelmente foi uma das pessoas mais qualificadas para avaliar essa equação. E até esse último termo, o próprio Sagan era um otimista. Ele acreditava que existiam inúmeros planetas habitados, e vários deles nos quais vida inteligente eventualmente iria surgir e descobrir ondas de rádio. Mas era aqui que o seu otimismo diminuía um pouco, tendo visto em primeira mão as ameaças de aniquilação nuclear mútua durante a Guerra Fria. Ele acreditava que a maior ameaça para uma civilização inteligente era sua própria capacidade tecnológica. Pensem nisso por alguns instantes. Bilhões de anos de evolução, centenas ou milhares de anos de avanços tecnológicos e cooperação entre indivíduos de uma mesma espécie para no final não ser um asteroide ou uma supernova a principal ameaça. É tudo nós. E sim nós mesmos. O Sagan foi um grande defensor de medidas para proteger o meio ambiente de forma efetiva e evitar que a Terra seja vem o meio ambiente. transformada por mudanças climáticas ou outros problemas ambientais. Essas ideias foram abordadas diversas vezes nas suas obras, incluindo a famosa série de documentários Cosmos.
uma viagem pessoal. Nessa perspectiva pessimista de uma catástrofe autocausada, é improvável que uma civilização com tecnologia dure mais do que poucos séculos. Nós podemos usar uma estimativa de 400 anos como base para uma estimativa pessimista. E se esse for o caso, existe uma chance de 1 em 100 milhões de que nós temos vizinhos inteligentes em alguma estrela próxima. 1 em 100 milhões é muita coisa. Como esperado, o resultado pessimista é um universo vazio, no qual nós somos um acidente cósmico. Mas às vezes eu acho que a gente é só um acidente mesmo, por isso que é tudo cagado. E aí é isso, aconteceu só isso aqui mesmo e... pessimismo não é a conclusão no final. Vamos considerar... o Papai do Céu só tá esperando ali dar um tempinho pra tirar. 2 cenários intermediários. No primeiro, nós vamos ser otimistas até o último termo. Só que nós vamos ser pessimistas quanto à vida média de uma civilização. Nós vamos aceitar o colapso de uma civilização como a nossa, quase certo em poucos séculos. Nesse caso, o número de civilizações próximas cai de milhões para 1 dúzia. Existem sim civilizações próximas o suficiente para se comunicar, mas elas devem ter tecnologia similar e dificilmente formaram colônias espaciais. Não só isso, elas provavelmente estão na beira de uma extinção autocausada assim como nós. O outro caso de interesse é o oposto. Nós vamos assumir que a Terra é rara e o surgimento da vida complexa é difícil, mas ainda possível. E se essas barreiras forem ultrapassadas, o surgimento de vida inteligente de uma civilização capaz de durar bilhões de anos é quase uma certeza. Nesse caso, o resultado é parecido. Algo próximo de 10 civilizações à distância para nos comunicarmos ao nosso redor. A conclusão é simples. O principal termo da equação de Drake é o que vivemos agora. O quão capaz uma civilização como a nossa é de evitar a sua própria extinção, seja pelos nossos próprios conflitos ou por algo externo. A busca por vida fora da Terra não é simples especulação. Ela nos força a refletir sobre as ações da nossa própria civilização e a nossa capacidade de manter o planeta seguro e a nossa própria capacidade tecnológica extrema. Seremos nós parte de um cosmos recheado de civilizações inteligentes e capazes de habitar os seus planetas em harmonia, florescendo e... Ele parece um elfo, né? Parece. Esperando uma adolescência tecnológica bastante conturbada, ou será que nós estamos fadados a um acho que a humanidade não vira esse século. Também acho que não. Como incontáveis outras civilizações teriam feito antes de nós. A única certeza é que não vamos estar aqui para ver, né? De alguma forma, a nossa civilização vai descobrir isso. Mas até lá, felizmente, nós podemos mudar a nossa resposta. Muito obrigado e até a próxima. Nós somos os únicos especiais no universo. Nós somos o povo escolhido. Sim. Mano, não sei, cara, porque tem vezes que eu acredito que talvez tenha, aí às vezes eu acho tudo muito absurdo e não, cara, é só aqui mesmo, Papai do Céu chegou e falou, vai ser só aqui, duro, sei no que eu acredito.